O Lula pode ter muitos defeitos, mas burro ele não é. Ele é um grande articulador político e ele está encabeçando as discussões a nível global a respeito de acordo de paz, de geopolítica internacional, nesse jogo de xadrez, desse novo mundo bipolar e da formação de polos político-militares. O Lula sabe que é necessário que a gente tenha um pouco mais de espaço fiscal. E por outro lado, o Lula está correto. A gente está, mesmo diante de uma pressão do dólar, que por motivos internos os Estados Unidos vêm mantendo uma política de juros altos que pressiona o dólar no Brasil, mesmo assim a gente está tendo uma inflação controlada. O Lula, sendo um mediador, ele pode ter percebido nessa semana algo que a gente vem chamando a atenção aqui há bastante tempo, que é a questão do risco de descumprimento de metas fiscais nessa cama de gato montada pelo arcabouço fiscal do Fernando Haddad. Uma meta de déficit zero é uma meta que necessariamente vai impor ao governo, já a partir do ano que vem, cortes muito rígidos, cortes muito duros, inclusive de questões que o Lula tem em compromissos históricos. Por isso que nessa semana o Lula acabou dando essa declaração aqui e que eu acho interessante também, quero repercutir com vocês. O que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. O país não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. Sabe? Então eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Sabe? Então, eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Sabe? Quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero. Até porque eu não quero fazer corte de investimento em obras. E se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que é? De 0,25%, o que é? Nada. Absolutamente nada. Então, nós vamos tomar a decisão correta e nós vamos fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil. Importante a declaração do Lula, porque isso também, gente, é uma espécie de cama de gato. Se o Lula entrega ao Congresso uma meta que ele não consegue cumprir, ele pode ser inclusive acusado de crime de responsabilidade por aquilo que ficou acordado nesse novo arcabouço fiscal. Então não é nenhuma questão só de ter que cortar investimento em obras que o governo classifica como fundamentais, mas é também uma maneira de proteger o governo, tá? No sentido de cumprimento das metas fiscais pré-estabelecidas. E outra coisa, o Lula pode ter muitos defeitos, mas burro ele não é. Ele é um grande articulador político e ele está encabeçando as discussões a nível global a respeito de acordo de paz, de geopolítica internacional, nesse jogo de xadrez, desse novo mundo bipolar e da formação de polos político-militares. O Lula sabe que é necessário que a gente tenha um pouco mais de espaço fiscal. E por outro lado, o Lula está correto. A gente está, mesmo diante de uma pressão do dólar, que por motivos internos os Estados Unidos vêm mantendo uma política de juros altos que pressiona o dólar no Brasil, mesmo assim a gente está tendo uma inflação controlada. Os combustíveis vêm subindo, a Petrobras vem amortizando alguns preços, porém a pressão no mercado internacional sobre o petróleo é alta, em função da conjuntura de guerra internacional e da elevação da taxa de juros nos Estados Unidos. Mesmo assim, a gente vem batendo recordes e mais recordes naquilo que diz respeito à entrada de dólares no Brasil. Por isso que a nossa inflação ainda está controlada, mesmo com a elevação do preço dos combustíveis. Temos inflação controlada, temos uma economia que parece voltar a adquirir algumas dinâmicas, então é importante que o Lula tenha isso, sim, bastante claro, e é importante que ele tome para si a responsabilidade sobre a meta fiscal. Eu gostei da declaração, acho importante, acho que assim o Lula consegue escapar do risco de ser acusado de descumprir uma meta que era muito draconiana e assim ainda nos dá alguma perspectiva de crescimento. Veja, nós estamos tendo neste ano um dos maiores déficits dos últimos anos. Claro
descontado o ano mais grave da pandemia. E é justamente por isso, gente, que hoje nós estamos tendo relativamente bons resultados econômicos. Vamos lembrar que o déficit público é o superávit privado. Quando o governo gasta, ele estimula a demanda agregada e reaquece a economia. E é isso que nós estamos vendo. Mesmo com um ambiente de guerra e de pressão de juros internacionais sobre o dólar, nós temos tudo para, esse ano, termos um dos melhores natais da última década. A economia brasileira timidamente avança e o Lula, tomando para si a questão da meta de superávit, ele acerta. A política é rebaixada, a gente sabe das limitações, mas é aquilo que eu sempre digo. A gente está aqui para criticar o que está errado e elogiar o que está certo. E nesse sentido, essa foi uma declaração acertada do Lulão.